Olá pessoal, muitíssimo boa noite, tudo bem? Professor Gleive da Jus Expert. Domingo, 8 horas da noite, o que eu estou fazendo aqui com vocês? Normalmente um dia que a gente sempre separa para descanso, para reflexão, para leitura, ficar com a família, enfim. Mas eu fiz questão de gravar esse vídeo e deixar aqui para vocês, porque eu achei muito egoísmo da minha parte estudar determinados assuntos, saber colocá-los em prática e não divulgar isto. Porque como já diz, né, ou diziam os estoicos, duas coisas que você não pode guardar. É o conhecimento e o sentimento. Se você guardar, você perde. Então, como é possível nós unirmos, por exemplo, pessoal, palavras, frases, textos, enfim, diálogos considerados como sagrados e colocar isso na prática da perícia, e não apenas na perícia, mas no dia a dia. Então, eu quero tratar com vocês aqui um desafio aos domingos, que normalmente é um momento, como eu falei, de descanso, de ficar com a família, de reflexão, mas também muita gente acaba procurando, né, templos religiosos, os quais para poder conversar um pouquinho com Deus. Então isso realmente é muito bom. Não estou aqui para defender nenhuma religião, tá bom? Nem para acusar nenhuma religião. O nosso principal intuito aqui é trazer os ensinamentos, meus caros amigos, que são ensinamentos que estão na sociedade desde então, né? A gente se conhece como tal. E são importantes para o sucesso profissional. O tema que eu trouxe hoje para vocês, pessoal, vou minimizar aqui a minha tela, é esse aqui, ó. O que o rei Salomão, né, pode nos ensinar sobre perícia? O que tem a ver o rei Salomão com a perícia, professor, não é? Por que, pessoal, que eu escolhi o rei Salomão? Tá bom? Primeira coisa é isso. Eu poderia ter escolhido qualquer outra grande figura histórica, tá bom, gente? Com o objetivo e intuito de trazer exatamente a mensagem. Claro, a maior figura histórica que, na minha opinião, já pisou aqui na Terra, sem dúvida nenhuma, foi Jesus Cristo. Independentemente da tua fé, da tua religião, mas sem dúvida nenhuma foi o grande espírito que mudou praticamente todo o mundo ocidental. E é citado por outros grandes espíritos também, meus caros, no Oriente. Se você pegar livros, por exemplo, como Vedas, pegar, por exemplo, textos hinduístas, né, gente? Bhagavad Gita, cita exatamente a figura de Jesus Cristo. Então é uma figura que realmente, né, nos traz aqui um parâmetro. Eu poderia, obviamente, ter começado pelo grande mestre, mas eu preferi começar com o Salomão, pessoal. Essa nossa jornada dentro aqui de reflexões filosóficas, religiosas e aplicável no dia a dia. Porque é aí que difere exatamente o conhecimento da sabedoria. Conhecimento é quando a gente estuda, busca uma determinada texto, corre atrás disso e ótimo. Mas colocar em prática, isso é o grande segredo. E infelizmente, pessoal, hoje a nossa sociedade, ela divide assim, não é? Religião, ciência e vida. São três coisas totalmente diferentes. Sendo que até muito pouco tempo atrás estava tudo junto. E realmente a sociedade só dará uma guinada, pessoal, quando tudo se unir novamente. E usando essa palavra, unir vem de universo, ou seja, nós fazemos parte de um grande contexto, de um contexto único, tá? Professor, curiosidade, que eu sei que vai rolar nesse bate-papo, qual que é a sua religião? Eu usava a seguinte frase de Mahatma Gandhi, quando perguntava a ele, Gandhi, líder indiano, né, pessoal? Qual que é a sua religião, Gandhi? Ele fala todas, né? Eu também usava essa frase, mas conforme a gente vai estudando, eu não uso mais essa frase. Quando me perguntam qual que é a sua religião, professor? Gente, eu não sigo nenhuma religião, porque a religião são dogmas colocados na cabeça das pessoas. E o que é dogma? É aquilo que é imposto e não é explicado. Come esta hóstia. Por quê? Tem que comer. Acabou. Ó, reza tal oração. Aquelas orações prontas, pré-prontas, né? Enfim. E tá aqui. Por quê? Tem que rezar. Acabou. Por que tem esse ritual? É porque é desse jeito desde a época da sua avó. Então tem que ser assim. Isso, gente, me incomodava muito. Eu queria saber a simbologia, por exemplo. A hóstia significa carne, o vinho significa o sangue. O que significa a carne e o sangue nessa ligação? Então, Grêmio, então você não é católico? Não. Você não é espírita? Não. Você não é evangélico? Não. Você não é hinduísta? Não. Você é ateu? Também não. Então, quem você é, professor? Bom, como a sociedade, ela adora rótulos, não é? Então, ela vai ao rótulo. Eu sou um espiritualista universalista ou universalista espiritualista. Nossa, professor, então você é espírita? Não.
Espírita é diferente de espiritualista, tá bom? Então, claro que nós iremos abordar também esse aspecto. É uma visão geral. Para mim, se você quiser uma concepção de religião correta, é fazer o bem. Sempre quando a gente faz o bem, nós estamos agradando a Deus. E Deus também, eu não interpreto que ele está sentado num trono e jogando trovões aqui embaixo para quem peca. Não acredito nisso, pessoal. Na minha concepção, tá certo, gente? Deus está em tudo. Tá certo, gente? Deus está basicamente em tudo. Se nós, Jesus já não falava, se 2 ou mais pessoas falarem em meu nome, eu estarei lá presente. Ele sempre está. Deus está dentro de nós. Tem um texto simplesmente maravilhoso. Perguntaram certa feita para Albert Einstein. Perguntaram para ele, o senhor acredita em Deus? Falei, claro, acredito. Eu acredito em Deus de Baruch Spinoza. Baruch Spinoza foi um grande filósofo, tá certo, gente? Do iluminismo. E ele falava aí, traduzindo muito rapidamente, o que era Deus para Baruch Spinoza e também para Einstein. Se você acha que Deus fica sentado lá num trono, vendo aqui a desgraça dos seus filhos, você não entendeu até agora o que é Deus, não é? Deus, ele está, gente, ele te abraça quando a teu cônjuge, a tua mulher, o teu marido te olha com amor, quando o teu filho te olha com amor, quando você faz o bem, quando você faz uma caridade com sabedoria, quando você entra no mar e é abraçado pelo mar. Isso é Deus. Então, a minha visão de Deus é essa. Tá certo, gente? Deus está em tudo, presente. Não está só no momento que eu estou rezando ou num templo religioso. O templo, Jesus, teve templo religioso? Não. Jesus, meus caros, é crístico, não é? É a visão crística, não é? Depois foram colocados os templos. As pessoas, muitas vezes, dentro do templo é a coisa mais fofa do mundo, saindo de lá, sai totalmente fazendo atrocidades. E por quê que eu separei, pessoal? Então eu fiz essa breve explanação aqui para todos vocês, porque eu fiz questão de trazer o rei Salomão, tá certo? Rei Salomão muitas vezes é interligado aos evangélicos, mas longe disso, baita ignorância, tá bom? Salomão que escreveu os provérbios que estão na Bíblia, tá bom, gente? O livro Reis também ele é citado. Historicamente ele existiu, tá bom, pessoal? Foi um grande rei, filho de Davi, tá bom? O segundo filho de Davi. E acho que a cena mais famosa, né, conhecida pela sociedade de Salomão, é quando 2 mulheres foram requisitar que aquele filho pertencia a uma delas. Aí, claro, as duas tiveram parto no mesmo momento, um dos filhos morreu, a outra pegou o filho, outra pegou, levaram para Salomão. Aí Salomão falou, olha, vou cortar no meio essa criança, cada um aqui pega um pedaço da criança. É claro que a mãe levantou a mão e falou, não, então deixa para ela, prefiro ver o meu filho vivo na mão de outro do que um filho morto nos meus braços. Claro que Salomão, muito inteligente, já soube quem era a mãe verdadeira. Então Salomão, gente, quando ele foi indagado por Deus, que todos nós somos indagados por Deus, tá? Quando alguém lhe pede um apoio, quando alguém lhe pede um conselho, Deus está conversando com você exatamente ali, meu cara. Você está sendo apenas um instrumento. Você que é o meu aluno, você sabe exatamente quantas vezes eu falo isso, que eu sou apenas um alto-falante aqui. Existe uma falange gigante atrás desse professor, não apenas aqui encarnado, mas também de outras maneiras que a gente não vê, alguns veem, né? Outros não, mas que eu sou apenas um instrumento para que possa realmente elevar a você. Então, como colocar em prática os ensinamentos, tá certo, gente, do rei Salomão na prática da perícia? Vou falar de perícia, mas eu poderia falar de qualquer outra profissão. Poderia falar da advocacia, poderia falar de juiz arbitral, poderia falar, por exemplo, de perícia veicular, poderia falar de professor, tá certo? Então, a grande sacada é você ler, interpretar, digerir aquilo e colocar em prática. E colocar em prática noções, né, pessoal, de sábios, realmente faz toda a diferença, tá? Eu vou ficar aqui no cantinho e eu vou passando as frases de Salomão e, consequentemente, vamos colocando isso no nosso dia a dia, combinado? Bora lá! São frases todas dele, tá, pessoal? Tudo o que a sua mão encontrar para fazer, faça-o com todo o seu coração. Pessoal, é exatamente isso. Quando você for chamado para uma perícia, é imprescindível que você faça como se fosse a perícia mais importante da tua vida. Se dedica ao máximo naquilo. Não é porque é um valor menor, um valor pequeno, que você vai fazer de qualquer jeito. Não. Vamos seguir a orientação de Salomão, pessoal. E exatamente atacar de uma forma
concreta, inteligente e muito pontual, como se fosse a tua última perícia ou a perícia mais importante de uma pessoa que você ama demais. Então sempre pense nisso. Então vai lá, vai a primeira frase, tá? Não é porque é um valor pequeno que nós não vamos fazer, né, pessoal? Pelo contrário. A segunda frase aqui que Salomão nos comenta, vou reduzir aqui. Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Isso é verdade, pessoal. Quantas pessoas da nossa família são tão distantes de nós, sendo que outras pessoas que são colegas se transformam em muito amigos e chegam a ser um irmão. Isso, gente, cabe para os seus grupos do Telegram. Ali você tem que ter o respeito com todos, porque ali você vai encontrar pessoas que estão com o seu mesmo objetivo, de ser um perito, de trabalhar com perícia. Então você não vai encontrar em outro lugar. Vocês fizeram a mesma escola, vocês estão com o mesmo pensamento, e se vocês tiverem os mesmos princípios de honestidade, de caráter e de ética, mas não tem a menor dúvida disso, vocês vão criar realmente laços muito fortes dentro dos grupos. Então, gente, tomem muito cuidado com isso também, tá? Olha como uma frase de Salomão, de mais de 2000 anos, se aplica com exatidão nos dias de hoje. Olha aqui. Quem é sábio, mais uma frase aqui, vou aumentar um pouquinho. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Como é importante, pessoal, o conhecimento, o estudo constante. Eu tenho que ler, gente, eu vou ser sincero para vocês, tá? Eu tenho que ler pelo menos um livro por semana. Claro, dependendo do livro, dura 2 ou 3 semanas. Mas pelo menos um livro por semana eu tenho que estar lendo ou ler. Artigos, assistir palestras, assistir congressos, e tudo isso a gente faz de forma online, né? Estão gravadas no YouTube, vocês podem assistir. Então, meus caros, é sempre buscar o conhecimento. Então vejam aqui os nossos cursos, pessoal. Vejam aqui os cursos complementares, aprofundem-se, busquem informação, corram atrás da informação. Isso é muito importante. Quanto mais conhecimento, melhor. Vocês sabem, além da minha formação em Direito, eu sou pedagogo, sociólogo e historiador. E tenho a pós, né, gente? Eu tenho aqui o pós, até pós-doutorado. Eu poderia parar de estudar, mas eu jamais vou cometer isso. E mesmo quando depois de eu morrer, se Deus me permitir, eu não vou parar de aprender e estudar. Onde quer que a minha consciência esteja, que acredito muito nisso, que não para por aqui, tá certo, gente? Eu vou continuar aprendendo, estudando e sempre aqui sendo um instrumento para o universo, tá? Que mais? Lembre-se de Deus em tudo que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Meus amigos, essa frase eu acho tão bonita de Salomão, sabe por quê? Porque muitas vezes você está em dúvida, olha, não estou sendo nomeado, sabe, não estou encontrando uma saída, esse laudo está tão complicado. Nesse momento, para. Aí é o momento de reflexão, momento de você parar mesmo e pedir orientação, porque nós não estamos sozinhos, gente. Seria muita inocência pensar que nós estamos sozinhos, sem uma força superior por detrás de nós, que rege tudo isso. Temos o livre-arbítrio, mas evidentemente, meus caros, Deus nos dá o livre-arbítrio, mas Ele mexe as pecinhas e nos dá os caminhos. Vou te dar um exemplo para você entender o que é o livre-arbítrio. Vamos imaginar que você está numa rua e tem para a direita e para a esquerda, tá certo? Aí você vai ter que escolher, ou para a direita ou para a esquerda, não é? Sim. Aí você escolhe para tal lado. Exemplo. Vejam você, porque eu falo que Deus que escolhe os caminhos, porque Deus te colocou 2. Ele poderia ter colocado 3, 4, 5, 6, 7, mas Ele te deu apenas 2. E aquele que você escolher é exatamente aquele que será melhor para a tua evolução. E para tanto pessoal como profissional e espiritual. Então vejam vocês. Glebe, como é que eu faço? Porque eu tenho essa dúvida, professor. É para onde eu mando o e-mail? Se eu vou pessoalmente no fórum? Se eu ligo no fórum? Se eu pego uma lista comprada? Sabe essas dúvidas? São os caminhos, gente, que vocês têm. Então você pode pensar assim, tudo bem. O que eu posso fazer para que me dê o retorno mais rápido? Aí é uma questão filosófica aristotélica. Faça perguntas sobre a sua pergunta.
Quando você escreve o teu problema no papel, 90% dele está resolvido. Ah, Glebe, assim é fácil. Estou devendo no banco. Bom, como é que eu faço para pagar o dinheiro? Trabalhando. Ou tem outra maneira? Eu não conheço outra. De forma honesta, evidentemente. Então, coloque qual é o seu problema. Coloque no papel, que as opções virão, gente. Ah, hoje eu vou mandar e-mail. Amanhã eu vou ligar. Então, é isso que vem trazer exatamente essa lição de Salomão, gente. Ele sempre te mostra o caminho, que é a tua consciência, tá? Mais uma. Se você deixa o machado perder o corte e não o afia, terá de trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar antes de agir. É claro, aquele aluno que em 6 meses de curso não faz prova, aí deixa para o final, ou nos últimos 12 meses resolve fazer prova, aí é reprovado, tem que pagar pela prova. Ou aquele aluno que é aprovado e não faz cadastro, aí quando ele é mandado embora da empresa que ele trabalhava, ele começa a correr atrás desesperadamente. Então, se você, gente, faz um planejamento, peraí, o que eu preciso fazer para ter o retorno com a perícia? Eu preciso fazer o curso, eu preciso fazer as provas, eu preciso me cadastrar nos tribunais, e conforme eu vou sendo chamado, eu vou organizando isso. Eu não vou esperar primeiro necessitar para ser chamado. Eu vou ser chamado para não ter a necessidade. Isso é agir com planejamento. Que, claro, a maioria dos brasileiros pensam como? Ah, eu vou passar o cartão, depois eu vou ver o que eu vou fazer, né? Deus não tem nada a ver com essa história, tá? A burrada é do cidadão. Mais uma aqui. Vamos lá. Deixa eu descer. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. Isso aqui me lembra aquela aula que eu falo para vocês, o lado escuro da lua. Ou seja, vocês vão receber propostas, pessoal, indecentes? Lógico. Olha, perito, toma um dinheiro por fora para poder fazer um laudo deste jeito. Ou aceite esse parecer, porque realmente você vai ter que seguir essa linha. Eu vou contar um segredinho, não vou dar nomes, então você aqui, tá? Não vou ser antiético. Ah, um mês atrás, mais ou menos, nós estamos em agosto, né? Final de agosto, comecinho de setembro. Há mais ou menos um mês e meio atrás, eu recebi uma proposta de uma causa, gente, absurdamente alta, 200 milhões de reais. Não estou exagerando, tá, gente? 200 milhões de reais. Que envolve uma pessoa bem famosinha da internet. Não é a Ana Hickman, tá, pessoal? Que eu fiz programas acerca dela, não foi isso. É um outro cidadão aí, muito famosinho na internet, sempre enrolado com processos e procedimentos. E aí me falaram, né, era um determinado contrato, em que tinha lá a assinatura de um determinado cidadão dele. E aí era para eu falar que não era a assinatura dele, mas era a assinatura dele, tá bom? Aí, claro, numa causa de 200 milhões, gente, você pode cobrar o quanto você quiser, como assistente técnico, não é? E eu não aceitei, pessoal. Ah, você não está precisando de dinheiro? Claro que eu estou precisando de dinheiro, sempre estou precisando de dinheiro, sempre aceito dinheiro, mas eu aceito pouco com justiça do que ter rios de dinheiro com injustiça. Porque eu ia fazer uma injustiça ali e eu sei que o nosso nome ia pesar bastante naquele processo. Sacaram a frase de Salomão como aplicada na prática? É isso aí. E aí, dinheiro vem de outra maneira, de forma justa. Que mais aqui, professor? Vamos lá. Não desampares a sabedoria. Ela te guardará. Ama-a e ela te protegerá. Sabedoria é diferente de conhecimento, pessoal. Sabedoria é isso que nós estamos fazendo aqui agora juntos. Nós estamos pegando a frase de Salomão e estamos colocando na vida prática. Então, tudo que você aprender no curso, quanto mais você aprender, coloque na prática de forma justa, de forma honesta. É assim que a gente trabalha, pessoal. É desta maneira. Veja como uma frase tão antiga vai nos proteger sempre. Porque quando a gente aprende e põe em prática, valeu a pena ter existido. Quem recusar ouvir o grito do pobre também gritará e não será ouvido. É muito bonitinha essa frase, você já pensa naquelas pessoas pobres na rua, que realmente precisam de auxílio, evidentemente, tal, mas cada um escolhe o seu caminho, escolhe o seu motivo, né? Pessoas que moram na rua também escolheram, né, por incrível que pareça, de estar ali, outras por situação, outros por covardia, outros por drogas, precisam de auxílio, precisam de ajuda, mas precisam também deles, não é? Onde eu quero chegar aqui com isso aqui? Não importa que seja um processo de baixo valor, pessoal. Pegue. Os seus honorários também serão mais baixos. Mas talvez aquela pessoa que você irá ajudar,
é exatamente a pessoa que necessariamente pode estender a mão no futuro breve. Isso me lembra uma história muito rápida, quando eu advogava, né? Eu sou advogado, mas advogo muito pouco, né, hoje. Era mais ou menos assim, era uma sexta-feira, eu tinha um escritório, era alugado na época, né? Aí era uma sexta-feira, normalmente eu não gosto de atender ninguém na sexta-feira, um dia eu gosto, sempre gostei de reflexão, aquela coisa toda. E aí tocou a campainha, né? Aí eu olhei, era uma senhora muito simples, eu falei, pois não. Ela falou, o advogado está? Eu estava como aqui, sem roupa de advogado, né? Eu falei, ó, sou eu, o que a senhora precisa? Era uma diarista, que na época ela estavam devendo para ela R$ 400, R$ 500, mais ou menos metade de um salário mínimo hoje. Aí eu falei, olha, minha senhora, eu vou fazer ação aqui para a senhora, como é muito simples, né? Já protocolamos, na época tinha que levar o protocolo. Quando tiver audiência, se no dia eu tiver audiência, eu vou lá, a gente faz um acordo, recebe, eu já pago a senhora, não cobro nada. E bateu. No dia que eu fiz a audiência dela, também eu tinha uma outra audiência muito melhor, né, financeiramente, e obviamente também tivemos o lucro. E aí o valor que foi acordado ali, R$ 400, R$ 500 na época, eu repassei para ela integralmente e fui fazer minha outra audiência. O tempo passa, como dizia Fiore Gigliotti. E o que aconteceu? 2 anos depois, alguém entrou em contato comigo. Eu moro na Zona Leste de São Paulo, Vila Prudente, Moca, e uma mulher lá do Morumbi, Zona Leste, Zona Sul, perto do estádio do Morumbi, de São Paulo e tal. E olha, eu fui indicado para o senhor advogado, estou precisando de um advogado, o senhor poderia vir aqui na minha casa? Quando eu cheguei na casa daquela senhora, era uma mansão, uma mulher podre de rica, né? Me levou até o sótão dela e mostrava as obras de arte que a mulher tinha. Uma coisa absurda. Sem dúvida nenhuma, uma das melhores clientes que eu já tive como advogado. Tinha vários problemas jurídicos e, é claro, a gente cobrava relacionamento bem por aquilo. E eu falei, quem me indicou? Ela falou, a minha doméstica. Aí veio essa doméstica, foi aquela senhora que eu atendi há 2 anos atrás. Entendeu? Então, ou seja, quando você faz para uma pessoa que precisa, consequentemente aquilo te abre portas. Eu poderia citar outros exemplos, mas eu acho que elucidou muito bem. Então, em suma, aceite todas as perícias. Talvez aquilo que você está fazendo não venha um dinheiro imediato, como você esperava, mas vai te abrir portas para outras. Tá bom? Que mais aqui? Sem lenha o fogo se apaga, sem mexericos a briga se acaba. Gente, o que eu quero dizer, o que Salomão, né, trazendo isso aqui para a nossa realidade dos dias de hoje. O que é o fogo aqui, gente? Para que realmente ele não se apagar. O fogo é você se manter ativo na rede. Porque todos os dias eu apareço nas redes sociais aqui, falando de perícia, para que todo mundo lembre de mim como perito. E você está fazendo o quê? Colocando lenha na tua fogueira ou não? O que é isso? Faz uma rede social, divulgue o teu nome, divulgue o teu trabalho. Isso é muito importante, pessoal. Isso faz uma diferença gigantesca, tá bom? E outra, não vamos perder tempo falando de pessoas. Gente, existe uma frase que eu adoro, que fala o seguinte, é assim, mais ou menos assim, os sábios falam de ideias, pessoas comuns falam de coisas, pessoas medíocres falam de pessoas. O que leva a gente a falar de outras pessoas? Quem me conhece sabe muito bem disso. Quem me conhece pode escrever aqui, pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser 30 anos. Eu não perco meu tempo querendo saber da vida alheia. Se você quiser falar comigo, fale de ideias. Eu não quero mexerico, tá bom? Como tá aqui, ó, fofoca, tô fora, tá bom? Foca na tua coisa, não me importa os outros, a vida cada um toca. Vamos falar de ideias. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Gente, é aquilo que eu falo. O outro fala, não fui nomeado até agora. Tá, você fez o cadastro? Não. Eu fiz. E mandou e-mail? Não. Eu mandei e-mail. Tá, só e-mail. Você visitou as varas? Você mudou o teor do seu e-mail? Que não adianta mandar 3.000 e-mails com o mesmo teor. Se você mandou 100 e-mails e não teve o retorno, muda a estratégia, pessoal. Muda a estratégia. Então, ou seja, você no íntimo sabe por que não teve resultado naquilo. E não é culpa do professor ou culpa da escola. Nós somos responsáveis pelo nosso sucesso ou não. Isso é fato. Não é para delegar a terceiros. Não é para delegar absolutamente ninguém. Isso está expresso na mensagem de Salomão. Agora, um provérbio, né, que ele escreveu, e muitos bons, diga de passagem. Vamos lá. Olhe sempre para frente. Mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para os seus pés. Permaneça na estrada segura.
Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não permita que seus pés sigam o mal. Gente, aqui esse provérbio é maravilhoso. Ou seja, tem uma conduta reta. Não é? Faça aquele trabalho como perito com retidão. Com atenção, com carinho, sem receber dinheiro por fora. Seja honesto. Não caia, tá certo, gente, em tentações. Né? Não me deixes cair em tentação e livrar-nos do mal. Amém. Jesus, grande mestre, falava isso. Aqui é a mesma coisa, meu caro. Tentações virão? Virão. Mas se você tiver princípios, nada te pega. Nada. Tá certo? O que mais aqui, professor? Opa, deixa eu diminuir aqui. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que riqueza e ouro. Meus queridos, olha, modéstia à parte. Eu vou dar um exemplo simples, tá? Se eu chegar aqui na imobiliária, perto aqui da minha casa, né? Falo, olha, eu tô precisando alugar uma casa, mas não tenho dinheiro. Não tenho ninguém para financiar. Não tenho fiador, não tenho nada. Mas eu preciso de uma casa e eu posso pagar assim, assim, assado. Eu consigo uma casa. Se eu descer mais um pouquinho, for várias agências de carro ali, eu posso sair com o carro que eu quiser. Porque tudo que eu me comprometi com essas pessoas, eu cumpri. Então eles sabem que pode botar fé, não é? E sabe, da forma que eu falar, pode ter certeza que a gente vai cumprir. É a mesma coisa você. Se você se comprometeu a fazer aquele laudo e entregar naquele dia, entregue. Se for antes, melhor. Mas entregue até aquela data que você pactuou. Porque isso faz uma diferença muito grande. As pessoas só confiam nas outras se essas tiverem palavra. Não adianta ter ouro, riqueza, dinheiro, se você não tiver o que, gente? Palavra. Tá? Então sempre tem isso. O que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que seria diligente e displicente? Displicente é aquele que não liga, né? Que tá nem aí, que faz de qualquer jeito, entrega um laudo qualquer sem revisão. Gente, você tem que ser diligente. Ou seja, fazer a coleta, fazer a comparação adequada, mandar para um outro colega conferir para você. Ah, mas acabou a mentoria do curso, para quem que eu mando? Ô, meu filho, você tem boca, não tem? Você sabe falar, não sabe? Não tem várias pessoas no seu grupo? Amigão, vamos fazer um acordo nós dois? Quando eu tiver um laudo, eu te mando para você ver. E quando você tiver um laudo, manda para eu ver também. A gente vai trocando figurinhas. Um lava a mão do outro. Não é? Você não precisa pagar. Você precisa só ter a consciência de saber pedir. Não é? Agora para quem que eu vou mandar meu laudo, já que não tem mais a mentoria? Mimimi. Chega de mimimi, dá a solução. Chama um colega de trabalho lá, fala, fulano, vamos fazer esqueminha nós dois? Tá feito. Pronto. Aí quem sabe o vínculo, quem sabe até de irmãos que vocês podem criar. Sempre mão diligente, tá? Olha aí que legal. Até um tolo, quando se cala, é reputado por sábio. E o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Então, qual que é a ideia? Para de ficar falando para todo mundo da tua vida. Eu sou perito, eu sou isso. Ah, mas você não fala para divulgar, professor? Divulgar. O que leva você a divulgar para tua vizinha fofoqueira? Ou vizinho fofoqueiro? O que leva? Aquele parente cachaceiro. Numa festa de família, o que leva você falar que é perito, que é perita ali? Alguém vai te contratar? Não. Muitas vezes não, cara. Por exemplo, minha família sabe que eu sou perito pelas redes sociais, que o povo me segue, eu não sigo ninguém. Eles que me seguem. Então eles ficam sabendo. Mas eu não falo. Sabe por quê? Porque não vai me trazer nada, só vai trazer inveja. E, gente, amigos, muitas vezes, família, coleguinhas, chamam outro colega e não chamam você. Então, gente, quanto menos você falar, melhor, cara. Tá bom? Então aprenda isso. Não adianta você falar, né? Tô dando exemplo de vizinho fofoqueiro. Todo mundo tem. O vizinho que fica na sacada olhando pros outros. O que vai valer falar para ela? Só se for pro teu ego. Não, é pro meu ego que eu quero mostrar para esse povo da rua que eu sou o bambambam. Então, você está trabalhando com o seu ego, não com a tua essência. Então, vai ter reflexo disso. Se vira. Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá se livrar dele. Meu caro, digo quem tu andas, digo quem tu és. Fato. Gente, isso é bíblico, está expresso em tudo que é religião.
Você pode pegar os Vedas, Bhagavad Gita, pode pegar o Corão, Bíblia. Todos falam a mesma coisa. Gente, vamos andar com pessoas que sejam melhor do que a gente. Tá bom? Andar com... Você tem o grupo do Telegram, não tem? Ande nem que seja virtualmente. Mas quando uma pessoa for nomeada no grupo do Telegram, você pergunta, pô, parabéns, legal, o que você fez para ser nomeado? Ninguém faz essa pergunta, pessoal. Normalmente eu tenho uma meia dúzia de perguntas, quando eu faço um vídeo desse, o povo assiste e aí na semana perguntam. Mas na outra semana ninguém mais pergunta. Sabe o que eu já vi de muitos alunos? Ai, professor, me dá uma dor no coração de inveja quando eu vejo uma pessoa ser nomeada e eu não sou. Olha só, quer dizer, gera inveja ao invés de gerar admiração. Eu admiro quando uma pessoa se dá melhor do que eu. O que ela fez para ter resultado? Eu também quero fazer. Se ela provou que é possível, para todo mundo é. E aí, galerinha, o que vocês acharam desse bate-papo? Curtiram, pessoal? Essa forma aqui de conversar, esse diálogo, tá bom, gente? Porque para mim, eu vou ser sincero para vocês, é uma forma muito inteligente, na minha opinião, de poder o quê, pessoal? De conversar, de pegar coisas práticas, né? De situações que muitas vezes só se fala em templo religioso, aí sai de lá e ninguém consegue colocar em prática. E você vê que frases de mais de 2.000 anos podem ser colocadas na perícia a partir de agora. O que vocês acharam? Comentem aqui embaixo, pessoal. Se tiver mais ideias, fala aqui sobre Krishna, por exemplo. Por que eu não comecei com Krishna? Ah, o professor é hinduísta. Por que eu não comecei com Buda? Ah, o professor é budista. Tá certo? Então, gente, por isso eu escolhi começar por Salomão, porque é meio que amplo para todo mundo. Aí ninguém, né, vai ficar falando esse tipo de coisa. Porque 3 coisas que eu não tenho paciência. É fanatismo com religião, futebol e política. Porque se alguém vem falar comigo pessoalmente e é totalmente fanático, eu falo, amigão, um abraço, até a próxima, tá? E já tô saindo. Se for rede social, eu bloqueio. Sem dó. Mas, Gleibe, por que você faz isso? Porque como é que você vai querer impor a tua vontade sempre do que o outro já acha que sabe tudo? Isso é filosófico, gente. Como é que você vai ensinar o outro e o outro sabendo que já sabe tudo? Não vou perder meu tempo. E mesmo que a pessoa tenha consciência que está fazendo besteira, depois de você falar, ele não vai dar o braço a torcer. É o velho ego que o pessoal não sabe controlar. Então, galera, é isso aí. Por isso que nós citamos dessa maneira. Espero sinceramente que você tenha gostado, viu? Eu curti, porque eu aprendi com essas mensagens de Salomão a colocar na prática e espero que vocês também aprendam e coloquem na prática. Assim que tiver mais alguma novidade, domingo, 8 horas, sempre vai ter um videozinho, um bate-papo desse. Até a próxima. Tchau.